Olha, assim como qualquer atividade, aumento de imposto realmente é um reflexo imediato. No nosso caso, as alíquotas são zero, por conta de uma política que se criou no país para incentivar a nossa competitividade lá fora. Afinal de contas, no mundo inteiro a agricultura é altamente subsidiada, ou seja, aportam-se recursos bilionários para os produtores manterem-se na atividade. Só a União Europeia gasta próximo de €500 bilhão para manter o seu produtor na atividade. No Brasil não tem isso, não existe subsídio direto, né? Então o que se fez? Reduziu alguns tributos, e no caso é o ICMS, é uma alíquota zero, para nos dar um mínimo de competitividade. Então o primeiro reflexo imediato, nós perderíamos competitividade, né? O nosso produto tornar-se-ia mais caro, e é evidente que no comércio internacional, questão de centavos, decide-se as compras. E ao perder competitividade, por exemplo, vou citar alguns produtos que nosso estado exporta: maçã, cebola, o próprio suínos e aves, enfim, isso daria um reflexo negativo imediato para toda a cadeia do agronegócio. No segundo momento, é evidente, produtores deixariam a atividade, ela passaria a não ser mais interessante, não teria remuneração, né? E aí o êxodo rural é o último dos reflexos. O produtor abandona a sua atividade, vai em busca de melhores condições de vida na cidade. E isso é claro que ninguém quer, nem a população rural, muito menos a urbana, né? Então é um efeito de aumento de carga tributária nefasto, e por isso que mobilizou tanta gente no dia de hoje, mais de 2.000 produtores do estado inteiro lutando contra o aumento do imposto. Como que o senhor avalia essa audiência, assim, no final de tudo? Olha, na verdade, vou ser bem franco e sincero, isso foi um circo armado para tentar, vamos dizer, minimizar o impacto negativo da ação do governador Carlos Moisés. Ele está aqui saindo de santo, né? Os seus secretários da Agricultura e da Fazenda, o da Fazenda inclusive dizendo que jamais defendeu o aumento do ICMS para os insumos agrícolas, que sempre foi a favor da prorrogação do convênio 100. Olha, me desculpa, eu prefiro acreditar nas lideranças que estavam lá em Brasília e que nos reportaram que Santa Catarina foi o estado que mais lutou pelo fim do convênio 100, pela tributação do ICM, do que nesse senhor aqui. Então, bem da verdade, foi muito importante a participação dos produtores, externar sobretudo para a opinião pública. Tinha muita imprensa aqui que ouviu, entrevistou os produtores, viu a realidade. Agora, da classe política, à exceção de alguns parlamentares, me parece que estão aí tentando minimizar o impacto que o governador causou, não só ao estado, porque essa ideia dele, esse bode na sala que o governador Carlos Moisés colocou, para vocês terem uma ideia, já foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade pelo PSOL, né, que é um partido de esquerda, e, claro, contaminou outros estados. São Paulo também quer agora tributar, né, e é uma ideia que vai pegar, e se pegar vai prejudicar o país inteiro. Todos os produtores rurais serão prejudicados por conta de uma atitude do governador de Santa Catarina, e isso nós repudiamos frontalmente e vamos lutar para que isso não aconteça. A deputada Ana Campagnolo, no pronunciamento dela durante a audiência, ela fez algumas defesas, né, em relação aos agricultores e também aos agrotóxicos, né, citando até algumas citações de livros até antigos, de autores com muita credibilidade, porque existe um mito, né, de que o agrotóxico ele faz mal, que ele é ruim, e levando as pessoas a acreditar que essa taxação seria algo importante para a diminuição do uso do agrotóxico. Né? O que o senhor acha disso, né, e desse pronunciamento da Ana em defesa dos agricultores e do uso do agrotóxico? Certo. Primeiro há que se fazer justiça. Não fosse a deputada Ana Carolina Campagnolo, nós estaríamos pagando no mínimo 17% a mais de custo de produção nos nossos insumos. Ela que levantou essa bandeira, foi uma voz no primeiro momento isolada dentro da Assembleia, e é claro que na medida em que ganhou corpo a discussão, os argumentos dela são argumentos técnicos, são argumentos científicos irrefutáveis, né? E aí viu-se que o debate não era um debate técnico, era um debate ideológico, né? A esquerda sempre defendendo aquele posicionamento contrário ao setor produtivo, demonizando a produção de alimentos, porque vê nisso, num contexto geopolítico, né? Eles sempre defendem, por exemplo, a produção de orgânicos, a produção livre de defensivos químicos, como se fosse uma produção santificada, né? Que não fizesse mal, etc. E a gente sabe, e a deputada Ana reforçou muito bem esses argumentos, que a produção de orgânicos
uma produção de nicho, uma produção muito difícil de você ter escala para alimentar as populações. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, né? Nós, produtores, somos responsáveis por alimentar 1,5 bilhão de pessoas no mundo, né? Eu lá em Campos Novos, nos últimos 10 anos, eu saí de uma média de 40 sacas por hectare para uma média de 67, 70. Olha o crescimento com a mesma área, graças à tecnologia e, sobretudo, graças aos defensivos químicos. Defensivo químico é um remédio, é como se fosse você lá na cidade tomar um antibiótico, tomar uma aspirina, tomar qualquer tipo, um fungicida, por exemplo. Mesmo o princípio ativo de um fungicida que você passa na lavoura é o mesmo que você usa para tratar, sei lá, uma micose, entendeu? Então, não adianta, os argumentos técnicos já são muito bem enfrentados e não tem cientificamente nada provado contra os defensivos químicos. Então o debate se resume à ideologia. A esquerda sempre demonizando a produção rural, sempre demonizando o direito de propriedade, né? E do outro lado, como faz muito bem a deputada Ana, defendendo a direita, defendendo o direito de propriedade, defendendo o produtor, defendendo o nosso direito de produzir alimento e de ser remunerado condignamente com o nosso trabalho. Tá ok? Tá ótimo. Tá, muito obrigada, tá? Valeu. Prazer tê-los conhecido. Jefferson, como é que encerra aqui, pessoal? E agora eu vou dormir.